Queridos, a paz do Senhor. Queria ler uma expressão aqui no Evangelho de São Marcos, capítulo 2, a partir do verso 13, que fala assim: E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa, em casa deste, também estava sentado à mesa com Jesus, os seus discípulos, e muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos que o seguiam. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram a seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Queridos, estamos aqui falando sobre o chamado de Levi, o também conhecido como Mateus. Ele era um publicano. Ele trabalhava na alfândega, tinha por dever recolher os impostos dos seus amigos, dos seus colegas, dos seus vizinhos, enfim, dos moradores da cidade de Cafarnaum. E, no entanto, irmãos, ele era hostilizado pela sua profissão. Implicitamente, os publicanos eram, de modo geral, desonestos. Tanto é verdade que, quando João Batista estava batizando, vieram várias pessoas serem batizadas. Chegou um soldado e disse: Senhor, João Batista, o que eu tenho que fazer? Ele disse: Você contentai com o soldo e seja obediente às autoridades. Depois chegou o publicano, e o publicano falou: Senhor, e eu, João Batista, o que tenho que fazer? Ele disse: Você cobra só aquilo que lhe é devido. Então, implicitamente, os publicanos eram tidos como desonestos. E nós vimos aqui João Batista, ainda que excêntrico, morava no deserto, comia gafanhoto, comia silvestre, ele não era um alienado socialmente. Ele sabia do que se passava. Tanto é que ele tinha percepção de que os publicanos eram uma classe de trabalhadores infiéis e desonestos. Assim também com relação à nossa igreja, os crentes. A política é importante para nós. Nós não podemos ser alienados socialmente, temos que saber o que se passa. O que não pode acontecer é que as nossas preferências ideológicas sejam maior que o amor fraternal. O que não pode acontecer é que as nossas preferências gerem inimizade com os crentes. Como aconteceu na última eleição, crentes se ficando de mal, brigados pela política. Se a ideologia for maior que amor fraternal, tem alguma coisa errada. Primeiro, ou a pessoa é menino na fé, tem que amadurecer, ou então é incrédulo, tem que se converter. Porque é impossível que o relacionamento cristão seja afetado por causa da preferência política. Então, João Batista era um asceta, era um homem de deserto, uma vida um pouco diferente dos outros, mas não era um alienado, como nós também não devemos ser. Mas que a nossa participação seja racional, lógica, nunca esquecendo que o bem-estar entre os irmãos é mais importante que qualquer outra coisa. Glória a Jesus por essas verdades. E temos aqui, irmãos, um homem, Levi, coletor de impostos. Jesus passou com a multidão. Ele tinha vindo, segundo diz o capítulo anterior, de uma cura maravilhosa, quando apareceu um paralítico, né, no telhado, e 4 amigos desceram aquele paralítico onde estava Jesus, ele foi curado, e ali começou já uma certa animosidade de Jesus com a parte religiosa, porque tinha muitas pessoas presentes, inclusive alguns fariseus, e os fariseus disseram: não é impossível que realmente esse homem venha fazer esse milagre e ainda dizer que perdoados são os teus pecados. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas os fariseus não tiveram coragem de falar com Jesus. Arrazoavam entre si, nos seus corações, entre lábios, entre ouvidos de um para o outro. E Jesus diz: por que arrazoais os vossos corações essas coisas? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: levante e anda, ou perdoa os teus pecados? Para que saibas que o Filho do Homem tem poder, tem autoridade para perdoar pecados, eu digo ao paralítico: levanta, toma tua cama e anda.
A maravilha da cura gerou um bem-estar maravilhoso, pessoas começaram a bater palmas, e os próprios fariseus ficaram abismados. Agora, curar pode, perdoar pecado não. Curar gerou grande expectativa, perdoar gerou uma grande perseguição. Que coisa impressionante, né, irmão? Olha como os valores são invertidos. Amo mais a cura física do que o fato de Jesus perdoar os pecados. Amo mais o bem-estar aqui, a pessoa que é curada, tem alguns anos de paz, de cura, em comparação, ele tem uma eternidade perdida. Mas se os pecados forem perdoados, ele pode ser até paralítico, mas ele tem a certeza que um dia vai morar com Cristo para sempre na glória. E agora que estava Levi nesta coletoria, e deixou tudo e seguiu a Jesus. Nos faz lembrar também de Eliseu. Lembra de Eliseu, quando Elias o chamou para ser profeta? Diz que ele estava comandando um arado com uma junta de bois, né? E daqui a pouco Elias o chamou. O que ele fez? Pegou aquele arado, pegou a madeira do arado, tacou fogo naquele arado e fez um grande churrasco e distribuiu para o povo, dizendo: eu não volto mais para o meu trabalho anterior, eu não quero mais saber do meu passado, estou numa nova expectativa, num novo serviço, numa nova missão. Assim foi exatamente com Levi. Ele foi e fez um grande banquete. Ele dizia: agora estou outra missão, noutro serviço, agora sou discípulo de Jesus, não mais um coletor de impostos. Deixou talvez um bom salário, deixou muitos amigos, mas em compensação ele ganhou a vida eterna. Como diz Paulo, tudo que ele tinha, ele considerou como perda por causa da excelência do amor de Deus. Assim foi também com Levi. Deixou tudo, deixou os seus bens, deixou o seu dinheiro, a sua riqueza, para poder servir ao Senhor, porque realmente para ele a missão era nobre, era ser discípulo de Jesus. Aleluia. E diz a Bíblia aqui, irmãos, de que ele estava na coletoria e, levantando-se, seguiu a Jesus. Só que também nesta hora, os fariseus observavam aquilo, porque os fariseus não tinham condições de falar com Jesus diretamente, tinham vergonha de falar com ele, ou vergonha ou desdém, não sei qual sentimento, mas eles não enfrentavam Jesus tete a tete, não olhavam nos seus olhos. Aqui nessa oportunidade vamos encontrar de que Jesus fez um grande banquete, chamou amigos, chamou colegas, chamou publicanos, chamou pecadores para que fosse para esse banquete. E nesse banquete, os fariseus viram Jesus sentado com os pecadores. Mas os fariseus não tiveram coragem de falar com Jesus. E Jesus então diz assim, e os escribas e fariseus, vendo comer publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que comes tu com eles? Porque os pecadores. Então, os discípulos foram questionados. No lugar deles questionaram a Jesus, porque eles queriam bater boca, queriam uma discussão com o discípulo. Por que vocês comem com pecadores? Que não foi Jesus. Perguntasse a Jesus. Mas Jesus comprou a briga e disse: olha, eu vim aqui para salvar. Eu vim aqui, como diz aqui no verso 17, porque os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Eu vim chamar os pecadores. Eu vim curar os doentes. Quem era o médico? Jesus. Qual era a doença? O pecado. Quem eram os doentes? Os pecadores. Qual o tratamento? Era o arrependimento. Irmãos, o pecado não deixa sintomas, ele é assintomático. Ninguém fica com febre porque está tem pecado. Ninguém fica com mancha na pele porque tem pecado. Ninguém fica com dor de cabeça porque tem pecado. O pecado é assintomático, mas as consequências são graves. Primeira, afasta o homem de Deus, como diz lá Isaías: os vossos pecados, as vossas iniquidades, para separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouçam. Então, primeiro, ele afasta de Deus. Segundo lugar, como diz Paulo, leva à morte. O salário do pecado é a morte. Então, o pecado é a doença que tem que ser tratado. E Jesus veio aqui exatamente para quê? Para poder curar os doentes com o seu poder, com o seu sangue, com a sua misericórdia, com o seu grande amor. Então Jesus Cristo perdoa os pecados, como ele disse para Zaqueu: vim buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. E disse mais a segunda parte, né? Não vim chamar os justos,
mas sim os pecadores. Estava aqui usando de uma ironia, porque para os fariseus, quem não era seguidor da lei era um publicano, era um pecador. Mas eles se enquadraram na condição de pecadores. Eles não se enquadraram aqui. Os pecadores são eles. Comem com publicanos e pecadores. Eles não. Eles achavam-se o dono da verdade. Acima de tudo, acima do bem e do mal, acima de qualquer julgamento, porque eles eram justos aos seus próprios olhos. Não quer dizer que os fariseus eram maus. Havia fariseus corretos que queriam servir a Deus com sinceridade. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo, quando estava junto do Sinédrio, lá no 23 e 24 de Atos, ele disse: eu sou fariseu, filho de fariseu. Então ele já tinha sido convertido, tinha feito um milagre, já tinha encontrado com Deus na rua direita lá, já estava no caminho do evangelho, transformado, um grande missionário. Eu sou fariseu. Então o ser fariseu não era coisa de ser execrada, mas havia fariseus hipócritas que estavam ali para observar, para criticar, não para adorar. Chegou nessa igreja também hoje. Quantos crentes vão à igreja para criticar, para ver como é que está fulano vestido, como é que a igreja está andando, como é que está louvando, como é que está pregando, e são críticos da igreja, como Paulo falou aos Gálatas, são os fiscais da fé. Ele diz lá, eles intrometem-se em nossas casas para observar a nossa liberdade, exatamente para criticar, para poder ficar falando. Acontece a mesma coisa no tempo de Paulo e acontece hoje em dia. Então os fariseus, eles estavam exatamente ali para quê? Para criticar, para pegar Jesus em erros, para que pudesse condená-lo à morte devido à inveja que estava em seus corações. Mas a verdade foi que o grande Levi fez uma grande festa, um grande banquete, chamou um grande número de pessoas para quê? Para que pudessem ser abençoados com aquela chamada de ter sido transformado num publicano, no seguidor de Cristo Jesus. Que nós tenhamos também essa mesma vontade de propagar Jesus, anunciar para os amigos, para os vizinhos, a transformação que é em nós, que Jesus Cristo veio buscar e salvar quem está perdido, e veio trazer saúde aos doentes. Então a doença tem que ser tratada, não basta atestá-la, provar que está doente, não basta dar o diagnóstico, tem que ter um tratamento, e o tratamento da doença é através do sangue de Jesus, que a nossa doença é a doença do pecado. Todos pecaram, todos estão doentes, mas todos carecem da glória de Deus. Então, se nós nos arrependermos e sermos abençoados por esse tratamento, seremos curados, não só agora, mas para todo sempre. Glória a Jesus. Então, Levi, esse Mateus, esse discípulo de Jesus, ele mostrou para os amigos, para os vizinhos, até para os fariseus, que ele era realmente um homem feliz, porque ele deixou a vida de erro, de miséria e converteu-se a Cristo Jesus, sendo um seguidor fiel. E nessa hora, a nossa palavra para a igreja é essa, que nós possamos ter a coragem de Levi, testemunhar para a vizinhança, para os amigos, que nós somos agora discípulos de Jesus. Éramos pecadores, éramos adultos, éramos miseráveis, mas agora não, somos novas criaturas em Cristo Jesus. Aleluia. Mas os fariseus eram segregadores, eram separados, não se misturavam, porque eles achavam de que a contaminação era a razão da sua perdição. E Jesus, ele era tremendamente assim, alheio a esse comportamento. Primeira coisa que ele fez, diz lá no início do livro de Marcos, ele viu um leproso que ajoelhou aos seus pés e disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. E diz Jesus, então tocando, levantou e disse: ser curado do teu mal. Aleluia. E logo ele ficou limpo. Então Jesus tocou no intocável. Os judeus, os fariseus, mantinham de longe, tinham vergonha, tinham nojo, repulsa, tocar no leproso. Mas Jesus tocou. O intocável foi tocado pela mão consoladora, salvadora de Cristo Jesus. Então hoje Deus faz assim. A graça de Deus salva o pecador, por pior que seja a sua condição. Deus nivela o homem padrão socialmente como bandido. Deus nivela o marido adúltero com o marido fiel. Ambos nivelados em termos de pecado. O comportamento social é outro. Sim, são elogiados, que oxalá todos nós fôssemos fiéis em tudo. Mas perante Deus, todos são pecadores. A fidelidade do casamento não te dá condições para o céu.
A condição de você ser homem honesto, correto, não te habilita para o céu. Somos pecadores, porque somos doentes, mas se nós cremos na vacina do sangue de Jesus, no poder do sangue de Jesus, nós seremos purificados e transformados numa nova criatura. Glória a Jesus. Não existe hospitais para saudáveis, hospital para gente que está bem, não. Existe para doentes. E Jesus veio exatamente para quê? Dar saúde aos doentes. Glória a Jesus. E a graça de Deus nivela os homens. Li uma certa vez um pensamento de um grande teólogo que diz: graças a Deus, a graça não é justa. Ah, se fosse justa, os homens de bem estariam bem, os perdidos serão perdidos. Mas a graça, ela é injusta. A graça é um poder, é uma virtude do qual não merecemos, mas a graça de Deus nos salvou. Pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Que Deus nos abençoe, que nos guarde, que possamos ser exatamente como foi Levi. Um homem deixa tudo para seguir Jesus. E além disso, testemunha que Jesus Cristo fez um grande milagre na sua vida. Que nós sejamos também alvo desse milagre, que é o milagre da cura. Éramos doentes, Jesus nos curou, porque nós aceitamos o seu tratamento, que é o tratamento que começou no Calvário, com o seu precioso sangue derramado sobre nós. Que Deus nos guarde no seu amor, em Cristo Jesus. Amém. Nós choramos ao Pai, nesta oportunidade, porque a graça salvadora nos atingiu. Éramos pecadores, somos pecadores, mas pecadores remidos pelo teu precioso sangue. Estamos agora aguardando a tua chamada para que um dia possamos morar contigo. Abençoa a tua igreja, Senhor, para que nós possamos ser fiéis, nós mantenhamos a nossa fé no teu nome, para que possamos um dia morar contigo para sempre na glória. Pai bendito, consola os corações, abençoa os nossos fiéis, Senhor, que estão endividados, adoecidos, internados, ou Senhor, ó, que a tua graça abrange a todos, que todos sejam abençoados pela tua grande misericórdia, pelo teu grande amor. Nesta oportunidade é a nossa oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém.